O nome do meia Léo Senna aparece no bid da CBF, inclusive segundo informações do André Rodrigues, pode estrear dentro de um período estimado. No vídeo de hoje quero comentar com vocês esses bastidores, como é o seu quadro clínico nesse momento ao chegar à equipe esmeraldina e também o porquê da sua inscrição ainda nessa sexta-feira. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero comentar também sobre o meia atacante Marquinhos Gabriel. Será que ele vai ser o titular nessa partida contra o Atlético Goianiense na Serrinha? E a decisão de última hora da diretoria esmeraldina em participar da Copa Verde. Quando que ela vai começar, os prováveis jogos, será que vai estar ali meio que junto com a reta final do Campeonato Brasileiro e uma provável escalação reserva do Goiás, né, para esse torneio na reta final do ano também. Serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo dessa sexta-feira. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde a gente grava diversos deles. Inclusive pode se inscrever. Muito obrigado a todos por termos chegado a essa marca de 5.800 inscritos. E agora, né, ir aí para essa reta final da temporada, também para alcançar uns 8.000 inscritos, né? Acho que é uma meta ousada e bacana para todos nós. Só antes de começarmos, quero dar um recadinho também dos nossos apoiadores, que é o Brasil Lava Rápido. Lá você pode fazer uma ducha rápida no seu carro a partir de apenas R$11. Isso mesmo, apenas R$11. Você já consegue dar uma limpeza legal no seu carro nesse final de semana e outros diversos procedimentos estéticos, caso você queira dar aquele up, né, para o seu veículo. Inclusive são 4 unidades espalhadas ali, 3 em Goiânia e uma também em Aparecida de Goiânia, sendo 3 delas na Rio Verde, uma no setor Faisalville, outra no Jardim Nova Era, no lado de Aparecida de Goiânia, e outra também no Parque Amazônia. A 4ª unidade fica na Avenida T9, no Jardim América. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido. Vai lá, agende o seu horário também, ou caso você esteja passando aí por algumas dessas unidades, indo para sua casa, para o serviço, pode confiar também no trabalho da galera, que é o nosso apoiador aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa informação confirmada pelo jornalista André Rodrigues da disputa do Goiás na Copa Verde. Como eu havia comentado com vocês, desde ainda da metade do mês de julho, já havia cravado, né, a equipe esmeraldina não iria disputar essa competição e já era assim basicamente uma ordem entre todos da diretoria alviverde até essa manhã da sexta-feira, quando se encerrou, né, já iria se encerrar o pedido para a CBF até o meio-dia dessa sexta-feira para os clubes que fossem ou não disputar o torneio. Duas equipes aqui do futebol de Goiânia, tanto o Goiás quanto também o Vila Nova, toparam de última hora em participar da edição regional. Dessa forma, está previsto para que comece os primeiros jogos da Copa Verde a partir do dia 25 de outubro. Entretanto, apenas os 16 últimos colocados no ranking da CBF que irão participar dessa primeira fase. A tendência é que o Goiás já chegue nas oitavas de finais, com a sua estreia programada lá para o dia 29 de outubro. Tanto as oitavas quanto também as quartas de finais serão em partidas únicas. Eu não sei ainda te dizer se vai ser assim no campo adversário, no caso, por exemplo, a equipe que estiver melhor ranqueada joga fora de casa por um empate ou algo nesse sentido. A CBF ainda vai dar detalhes neste final de semana. Entretanto, a tendência é que o Goiás realmente faça a sua estreia lá no dia 29 de outubro, nas oitavas de finais. Então será um torneio muito rápido, basicamente menos de 30 dias, começa dia 25 de outubro, como eu falei, e se encerra com as duas finais, né, como eu disse, semifinal e a final, em 2 partidas de ida e volta. As quartas de finais acontecem 1º de novembro, semifinais dia 5 e 8 também do mesmo mês, e as 2 finais, jogo de ida 12 de novembro e a final dia 15. Então um torneio bem rápido, né, que inclusive vai coincidir com a reta final da equipe esmeraldina no Campeonato Brasileiro. Entretanto, você pode ficar tranquilo, logo mais quero comentar também sobre esse assunto. Uma informação que repassou também o André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, é que a equipe esmeraldina irá disputar a Copa Verde com o seu elenco sub-20 e também com os jogadores que não vêm sendo utilizados dentro do time principal. O Goiás tem um elenco muito enxuto, né? Então é meio que perigoso, porque agora eu quero passar a questão do calendário, ficará basicamente um dia em cima do outro. O Goiás vai jogar, principalmente ali nos últimos 4 jogos do Brasileirão, com um dia Campeonato Brasileiro e basicamente 1 ou 2 dias depois a Copa Verde, né? Então realmente ficando bem enxuto esse torneio na reta final. Vários clubes desistiram, né, de participar também dessa edição de 2022, como inclusive o atual campeão, que foi o Remo. Eles acabaram sendo eliminados na primeira fase da Série C e muitos jogadores deixaram o clube na reta final da temporada. Basicamente não tinha ninguém para compor o elenco, então acabou recusando
o convite, né? Ainda não se sabe a lista certa de todos os clubes que vão participar, mas a tendência é que o Goiás terá aí como seus principais candidatos, né, ao título, ao lado também da equipe Goiás, Paysandu, diria também o Vila Nova, o próprio time do Cuiabá, enfim, mais esses times utilizando os seus elencos reservas, porque assim vai coincidir bastante com a reta final do ano. Até trouxe uma lista aqui para vocês, como o Goiás pode estrear a partir do dia 29 de outubro, vai estar ali mais ou menos dentro daquele mesmo período que a equipe esmeraldina vai ter ali pelo menos mais uns jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, né? Então o Goiás vai jogar ali na reta final contra o Atlético Paranaense, dia 30 de outubro, dia 30 do 10, encarar a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ou seja, um dia depois disso, o Goiás possivelmente, um dia antes disso, melhor dizendo, o Goiás deve fazer a sua estreia na Copa Verde. Em relação até o final da disputa, serão mais 3 partidas na Série A, contra o Juventude dentro de casa, dia 6 de novembro, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, dia 9, e finalizando essa maratona diante do São Paulo na Serrinha, lá no dia 13 de novembro, a tendência é que seja, né, o último jogo do Goiás, segundo o calendário da CBF, no Campeonato Brasileiro. Na Copa Verde, caso o time esmeraldino chegasse até as finais, o primeiro jogo da ida, né, no caso dia 12 de novembro, e o segundo no dia 15. Então, assim, vai ter que realmente utilizar o seu elenco reserva, e eu não sei até que ponto isso pode prejudicar também o time no Campeonato Brasileiro, a questão também de não ter jogadores, por exemplo, disponíveis no banco de reservas, né? Então vai ter que pensar muito bem a diretoria do Goiás, como ficou ali bem para a última hora, não sei se foi uma boa ideia, né? Acho que o ideal seria a CBF deixar esse torneio para acontecer ali no mês, pode ser em janeiro, no máximo ali no comecinho de fevereiro, para ser curto também, já indicar o seu participante da terceira fase da Copa do Brasil, né? Já agora, antes do início dela, no caso ali mais ou menos no mês, antes do mês de março, né? Então assim, uma decisão meio que de última hora da CBF, né, que recomenda pelo menos a competição ser planejada 75 dias antes do torneio, é uma indicação aí da CBF, enfim, acabar que esse torneio vai acontecer desta última hora, por conta também da disputa da Copa do Mundo. Então o Goiás vai ter que utilizar a sua equipe reserva, a tendência é que até conseguir fazer mais ou menos uma escalação do que a gente pode esperar desse time alternativo do Goiás, com o Marcelo Rangel, por exemplo, no gol, lateral direita com Douglas Pelé, zagueiros com Ian Souto e também o Danilo Cardoso, na lateral esquerda com Juan Tavares ou Danilo Barcelos, meio de campo com Natan, Henrique Lorilo ou Felipe Bastos e um pouquinho mais avançado com o Luan Dias. Um ataque com o Pedrinho, Nicolas e também o Renato Júnior ou o Reginaldo, né? Não sei se esses jogadores podem, como eu disse, né, fazer falta no banco de reservas. A tendência é que o Goiás, se for avançando mesmo, possa até jogar mais com os jogadores do Sub-20, tá? Igual eu falei, tá tendo uma grande reformulação nas categorias de base esmeraldina, mas pelo menos, né, esse convite acho que pode dar alguma motivação também para os jogadores reservas. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários dessa mudança de planos, né, da diretoria esmeraldina ao disputar agora a Copa Verde. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre o aparecimento, agora sim, né, ainda na reta final dessa tarde da sexta-feira, no bid da CBF, o nome do meio-campista Léo Senna, jogador de 26 anos de idade, que está de volta à equipe esmeraldina. O seu nome acabou aparecendo aí, a informação também importante do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, dando conta ali que a expectativa que ele fica à disposição, né, ele ainda vai ser reavaliado nos seus exames médicos, e aí sim, caso for aprovado, né, ele já assinou esse contrato com o Goiás nessa sexta-feira, porque hoje, às 11h59 da noite, encerra-se o período de inscrições no Campeonato Brasileiro, tá? Até estou atrás aqui também das informações do Johnny Lucas, até o momento não consegui descobrir nada, tá? Assim que eu tiver alguma notícia, repasso aqui para vocês já ainda nessa sexta-feira, mas o Léo Senna, por ele ainda viver essa expectativa, será que vai jogar? Não vai? A diretoria do Goiás fez essa boa decisão, que já inscreveu o jogador no Campeonato Brasileiro, porque se ele tiver condições, vamos torcer para que isso aconteça, e ele possa ajudar na reta final do campeonato da Série A. Mas se não tiver, aí como informou o André Rodrigues, tem uma cláusula que pode rescindir o seu contrato gratuitamente com a equipe esmeraldina, no caso, no bid da CBF. Então, caso o Léo Senna aí seja, no caso, liberado totalmente desse seu problema da miocardite no coração, né? Obviamente, ele pode ficar à disposição do técnico Jair Ventura num período entre 30 a 40 dias. Achei muito pouco por um jogador que já não joga aí há quase 1 ano e 4 meses, né? Sua última atuação aconteceu lá no mês de maio de 2021, uma partida entre Spezia e Torino na Série A do Campeonato Italiano. Então muitos meses, né? 1 ano e 3 meses
que o Léo Senna não joga e há mais de 7 meses sem fazer exercícios físicos. Não sei se eu estou tão confiante em uma recuperação, como eu disse aí, o André Rodrigues em 40 dias, né? Acho muito pouco provável, mas vamos torcer, né? Caso aí sim, né, Deus me livre, mas o Léo Senna não possa mais atuar como jogador profissional, a diretoria esmeraldina também tem um plano de carreira para ele ser ali um gestor ou até mesmo um treinador das categorias de base da equipe esmeraldina, preparar ele também para uma outra função. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários dessa informação também de última hora, pelo menos já inscrito dentro do bid da CBF. Vamos torcer para que ele já passe por esses novos exames. Ele fez um exame no coração ainda, né, durante essa última semana lá em São Paulo, na cidade, e acabou ficando constatado que ele não tinha mais nenhum problema. Ficou esperançoso, agora também tendo essas suas avaliações com o médico Wanis Hassi, Sérgio Hassi, né? O Wanis Hassi é o pai dele, o Sérgio Hassi, no caso, fazendo ali também os exames do Léo Senna, e a tendência é que, se ele ficar à disposição, já está inscrito, né, no Campeonato Brasileiro, um passo a mais aí da diretoria alviverde. E para finalizar o nosso vídeo, bora falar também sobre a provável escalação do Goiás para essa partida contra o Atlético Goianiense, clássico que acontece pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, nesse sábado às 4h30 da tarde, no estádio Ailê Pinheiro. A tendência é que a equipe esmeraldina possa fazer até, quem sabe, 2 ou 3 modificações em relação ao time que venceu o Atlético Mineiro em um outro contexto, uma outra característica de jogo, na última atuação, né, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o lateral esquerdo Sávio, que cumpriu suspensão nesse último jogo fora de casa, retorne como titular na vaga também do lateral esquerdo Hugo. E lá na frente, tendo essa expectativa, o Marquinhos Gabriel, como confirmou aí o Globo Esporte, uma matéria ainda desta última sexta-feira, garantiu que o jogador pode sim aparecer entre os titulares. Existe essa cotação dentro da equipe esmeraldina, se assim podemos dizer, do Marquinhos Gabriel ser uma das novidades para esse jogo diante o rival. O Jair Ventura é um cara que sempre surpreende, né? Na hora que eu vi aquele time contra o Atlético Mineiro, eu falei, gente, o que o Jair está tentando imaginar, né? Tinha o Hugo na lateral esquerda, tinha também, por exemplo, o Auremir no meio de campo, que foi muito bem, e como confirmou aí o Globo Esporte, segundo informações deles, o Jair Ventura ele pode utilizar até mesmo 2 volantes nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Não sei se vai ser essa postura. Até havia comentado com vocês durante essa semana, se o Marquinhos Gabriel, por exemplo, aparecesse dentro do time titular, talvez poderia ficar muito ofensivo. Por exemplo, Matheus Salles, Dieguinho e um pouquinho mais na frente o próprio Marquinhos Gabriel. Na minha opinião, não chega a ser assim muito ofensivo demais, né? Demasiadamente, até que são jogadores que conseguem dar um bote, mas certamente se a gente comparar com Matheus Salles, Auremir e Dieguinho, fica um meio de campo um pouco mais fragilizado na questão defensiva, obviamente, né? Na questão ofensiva é um time certamente bem mais qualificado. Como já tem um lateral esquerdo Sávio, né, também sendo uma opção ofensiva pelos lados do campo, a tendência é que o Marquinhos Gabriel dispute vaga com o Dadá Belmonte para ver quem vai ser esse jogador pelos lados do campo. E aí, essa informação é do Globo Esporte, né, que cotou ali ou o Dadá Belmonte ou o Marquinhos Gabriel como titular nesse clássico. Aí eu fico naquela dúvida. O Vinícius costuma jogar no lado esquerdo. Se o Marquinhos Gabriel não fizer uma função como um meio-campista, um camisa 10, ele geralmente costuma cair também como um meio esquerdo, então poderia dar um conflito ali de interesse, assim podemos dizer, com o Vinícius, né? Enfim, algumas cartas na manga para esse clássico fundamental dentro de casa, né? Então, como confirmou aí o Globo Esporte, provável escalação do Goiás para esse clássico na Serrinha, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os 2 zagueiros Caetano e também o Reinaldo. Lateral esquerda com o Sábio, 2 volantes, Auremir e Matheus Salles, um pouquinho mais avançado pelo lado direito, o Dieguinho, e aí vendo essa disputa, né? Marquinhos Gabriel ou o Dadá Belmonte. Lá na frente com o Vinícius e também o Pedro Raul. Fico naquela dúvida, como eu falei para vocês, né? O Dadá Belmonte ele costuma fazer aquela função mais pelos lados do campo, de colocar a bola também na correria, dar um outro drible curto, como tem essa outra opção também do lateral esquerdo Sávio. Não sei se mudaria demais o time com a característica de 2 volantes e também um jogador como é o Dieguinho, onde que o Marquinhos Gabriel poderia encaixar dentro desse time, né? Se seria no meio de campo ou na ponta esquerda. Isso realmente para a gente saber só na hora de divulgar a escalação e principalmente, né, na hora que a bola rolar nessa partida fundamental no Campeonato Brasileiro, né? Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito dessa escalação do Goiás para enfrentar o seu rival na Série A do Campeonato Brasileiro. Você iria com 2 volantes? O Auremir fez uma boa partida, né, contra o Atlético Mineiro, o Matheus Salles também, mas será que não é um jogo para ir um pouquinho mais para frente? Ou você pensa ao contrário? Enfim, pode deixar a sua opinião, como o Jair Ventura pode mexer, né, os seus jogadores para essa partida diante do Atlético.
Antes de falar da escalação, da provável escalação do rival, quero comentar com vocês também sobre a tabela de classificação. O Goiás, após a vitória diante do Atlético Mineiro, deu um maior conforto, se assim podemos dizer, para trabalhar um pouquinho mais distante dentro do Z4, né? Longe do Z4, melhor dizendo. Então o Goiás aparece na 11ª colocação, 29 pontos somados, tem aí 6 a mais do que o Avaí, que é o primeiro time que abre a zona com 23 pontos. O Atlético Goianiense vem um pouquinho mais atrás, com 22 pontos na 19ª colocação. E essa rodada vai ser muito boa, porque a gente terá vários confrontos diretos. O Goiás, como eu falei, enfrenta o Atlético Goianiense na Serrinha. O Coritiba recebe a equipe do Avaí também, nesse sábado, às 4h30 da tarde. Então, dois jogos bem diretos contra o rebaixamento de duas equipes, né? Então, o Goiás conseguindo fazer o seu papel em um jogo aí, Coritiba e Avaí ficando no empate. Também outros jogos próximos, né? Equipes que estão ali próximas do Goiás. O Ceará recebe a equipe do Atlético Paranaense. Também nesse sábado, a equipe do Fortaleza visita o São Paulo, né? Duas equipes que estão abaixo da equipe esmeraldina. Botafogo recebe a equipe do Flamengo no Engenhão. E o Cuiabá é um time que também joga dentro de casa na Arena Pantanal contra o Santos. Nos meus cálculos, né, eu sempre gosto de falar assim, fazer uma previsão. No máximo, no pior dos cenários, o Goiás vai ficar ali 4 pontos de distância ainda dentro em relação ao primeiro time dentro da zona. Caso vença e a rodada se coopere muito bem, né, o Goiás pode abrir até mesmo, quem sabe, 8 pontos em relação ao primeiro time dentro do Z4, ou seja, principalmente fazer o seu papel, vencer essa partida dentro de casa, né, o Goiás que terá uma sequência também difícil, enfrentando aí Santos na próxima rodada lá em São Paulo, também depois recebe o Flamengo, visita a equipe do Red Bull Bragantino, então tem uma sequência muito difícil, assim como é esse jogo diante do Atlético, mas dentro de casa, é importante também pensar, né, nesses seus 3 pontos, após um adversário bem complicado. Então, trazendo esse cenário da tabela de classificação, uma vitória nesse momento, né, poderia deixar o Goiás ainda mais confortável e certamente, né, afastar mais a equipe rival e os outros também que se enfrentam, né? O Coritiba vai tirar pontos do Avaí ou vice-versa, e os outros adversários do Goiás, tanto o Ceará, tanto o Cuiabá, o próprio Botafogo, o Fortaleza, tem jogos também complicados dentro da rodada, ou seja, para dar aquela tranquilidade maior. E por que não, né? O Verdão vencendo e aparecendo pela primeira vez dentro dos 10 primeiros colocados. Bora falar agora também sobre a provável escalação da equipe do Atlético Goianiense. O técnico Jorginho, que vem impressionado para esse jogo, né, após o empate contra o Cuiabá na última rodada pela Série A, e também eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e ainda conta com 3 jogadores que não poderão ser escalados para esse jogo por conta de estarem suspensos, tanto o zagueirão Lucas Gasal, ex-Aparecidense, também o volante William Maranhão e o centroavante Thurim. Muito bom o Goiás não enfrentar esse Thurim, é um cara que eu acho perigoso demais, principalmente para o estilo de jogo do Atlético Goianiense, né, que é um time que joga muito pelos lados do campo. Certamente, se tiver uma referência de um camisa 9 fixo ali dentro da grande área, pode chegar muito mais bolas e certamente, né, uma dessas pode acabar entrando, né, fatalmente. Em alguns jogos também acabou acontecendo, assim como foi no jogo contra o Cuiabá, onde esse mesmo Thurim, né, fez um gol. Então, pelo menos ele está suspenso, uma baita aí, oportunidade para o Goiás, assim também como o zagueiro o Lucas Gasal, que vinha fazendo boas partidas nas últimas rodadas. A tendência é que o Jorginho fique à disposição, ele que tinha alguns problemas físicos, né, principalmente no seu tornozelo, acabou ficando de fora da última rodada, deve ser uma outra novidade, assim também como o Gabriel Baralhas entrando na vaga aí do meio de campo do William Maranhão, na zaga com o Anderson, na vaga do Lucas Gasal. Provável escalação da equipe do Atlético Goianiense, segundo o Globo Esporte, com o Renan no gol, lateral direita com o Rainer, os 2 zagueiros, o Wanderson e também o Klaus, aquele Klaus ex-Ceará, Botafogo, Internacional, lateral esquerda com o Arthur Henrique, meio de campo formado aí com o Marlon Freitas, Baralhas e também o Jorginho, lá na frente com o Ayrton, o Wellington Rato e o Luiz Fernando. É uma zaga muito frágil, o Goiás tem que saber explorar isso. Acho que o único que está em uma boa fase, eu diria que o Klaus, né, fez boas partidas aí, principalmente no mata-mata, mas tanto o lateral direito Rainer quanto também o lateral esquerdo o Arthur Henrique não são bons jogadores na questão de marcação. O Rainer é até bom ofensivamente, mas na parte da defesa pode dar uma outra brecha, assim também como o zagueirão Wanderson, que de vira e mexe faz uma besteira ali na zaga do Atlético, então quem sabe dando sorte, né, para esse jogo contra o Goiás. Do meio para frente, aí eu já acho uma equipe bem competitiva, principalmente os 3 meias, tanto com o Marlon Freitas quanto também o Gabriel Baralhas e um pouquinho mais na frente o Jorginho. Como eu disse, o ataque é muito veloz, principalmente com o Ayrton. O Goiás não pode dar de jeito nenhum espaço ali no lado esquerdo com o Ayrton, que é o cara que, se deixar, ele sai na cara do gol, né? Ele coloca ali na correria, em 5 segundos o cara sai de um campo e entra dentro do gol
da equipe adversária. Não pode dar brecha de jeito nenhum, assim também como o Wellington Rato, né, já havia feito uma partida absurda, né, contra o Goiás na Copa do Brasil, e também o Luiz Fernando. Então um time bem enjoadinho de se enfrentar, essa equipe do Atlético Goianiense, gosta mais de ficar na posse de bola, mas agora vamos torcer, né, para que diferentemente dos jogos na Copa do Brasil e também no Campeonato Goiano, a gente possa vencer e aí sim, né, já dar um passo gigantesco rumo à permanência. Para falar sobre esses últimos jogos, né, o Goiás que certamente não vem vivendo uma boa fase diante do seu rival, mas eu separei um número para a gente ficar otimista. Dos últimos 5 jogos entre Goiás e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, 3 foram na Série A e 2 na Série B do futebol nacional. 5 vitórias do Goiás, primeiro turno 1-0, jogando no Antônio Ascioli, gol do Elvis, e anteriormente a isso, né, tanto na Série A, vitórias lá em 2020, fora de casa para 1-0, gol do Rafael Moura, na Serrinha 2-0, gols do Daniel Bessa e também do Vitor Andrade, e na Série B lá de 2018, 3-2, se eu não me engano, no primeiro turno, e 2-1 também de virada no segundo turno no Estádio Olímpico. Então o Goiás tendo essa sequência boa no Campeonato Brasileiro quando enfrenta o rival. Vamos se apegar também a essas estatísticas em relação ao que foi realmente uma vantagem bem grande para a equipe adversária nos jogos em 2022 e também nas últimas temporadas, né, em 2021 também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe o seu palpite para esse jogo, né, desse sabadão, né, às 4h30 contra a equipe do Atlético Goianiense. Qual seria a sua escalação, também o seu palpite em relação a essa tabela de classificação, que certamente se o Goiás vencer o seu maior rival nessa Série A, certamente dará um grande passo rumo à permanência. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!